Meu nome é Larissa Sibeli. Meu nome é Ademir. Meu nome é Janete. Oi, o meu nome é Nayara. E hoje nós vamos falar sobre alguns autores do romantismo. Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo foi um importante escritor, político e médico brasileiro, nascido em 24 de junho de 1820, no Rio de Janeiro, e faleceu no dia 11 de abril de 1882. Macedo se formou em medicina no Rio de Janeiro em 1844. No entanto, sua paixão pela literatura sempre esteve presente. Sua obra mais famosa é o romance A Moreninha, publicado em 1844. Este livro é considerado o primeiro romance romântico da literatura brasileira e retrata a vida social da época com uma narrativa leve e envolvente. Algumas das características das obras do Joaquim Manuel Macedo é que elas retratam a burguesia na segunda metade do século XIX. Elas têm como tema o foco na vida familiar, tem o amor como tema central, tem o sentimentalismo, tem o colonialismo, tem repetição de elementos e algumas temáticas. As obras do Joaquim Manuel Macedo a gente pode destacar como, por exemplo, A Moreninha, de 1844, O Moço Loiro, de 1845, Os Dois Amores, de 1848, O Cego, de 1849, Vicentina, de 1854, O Fantasma Branco, uma ópera de 1856, O Forasteiro, de 1855, A Nebulosa, de 1857, O Primo da Califórnia, de 1858, O Luxo e a Vaidade, de 1860, Um Passeio pela Cidade de Rio de Janeiro. Tem 2 volumes dessa obra, que é de 1862 a 1863. Tem O Culto do Dever, que é de 1865. A Luneta Mágica, de 1869. O Rio do Quarto, de 1869 também. As Vítimas Algozes, de 1869. As Mulheres da Mantilha, de 1870. A Namorada, de 1870. Remissão dos Pecados, de 1870, Memória da Rua do Ouvidor, de 1878. Agora o Ademir vai falar um pouco sobre a obra A Moreninha. O romance A Moreninha, de 1844, retrata sobre 4 estudantes de medicina, Augusto, Fabrício, Felipe e Leopoldo, que vão passar o feriado de Santa Ana na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, na casa da avó de Felipe. Lá eles desafiam Augusto a conquistar uma das meninas e eles fazem um acordo que se ele se apaixonasse por uma menina, ele deveria escrever um romance assim contando essa história. Apesar de algumas provocações de Fabrício afastarem as meninas de perto do amigo, Augusto se apaixona por Carolina, que seria no caso a Moreninha e irmão de Felipe. O único problema na união dos dois é que na infância, um menino e uma garota que ele conheceu na praia tiveram o casamento profetizado por um velho que deu um camafeu enrolado para ela e com uma fita verde e uma esmeralda, como símbolo de compromisso. Mas depois disso os dois nunca mais se viram. Depois desses eventos, os meninos voltam à faculdade, mas Augusto fica com saudade de Carolina e os dois, assim, mesmo depois disso, eles se reencontram. Mesmo os percalços, o romance é resolvido quando ele descobre que ela é a garota, no caso, que foi profetizado que ele ia se casar, já que Carolina entrega um embrulho de camafeu. Assim ele escreve o romance. Essa obra é considerada por muitos a que deu início ao romantismo no Brasil. Alguns acreditam que a moça teria sido inspirada em Catarina de Abreu, no caso a namorada do autor ou a futura esposa dele. E nessa obra é perceptível que as características se repetem, como por exemplo, tema central a gente percebe a representação da burguesia, sentimentalismo, coloquialismo, entre outros demais elementos. O livro também ele foi adaptado diversas vezes para o cinema e pela televisão e até hoje ele é muito conhecido. Junqueira Freire. Luiz José Junqueira Freire, mais conhecido como Junqueira Freire, nasceu em Salvador, Bahia, no dia 31 de dezembro de 1832. Sua vida religiosa teve um papel fundamental em sua obra literária, refletindo suas experiências no claustro e uma busca por uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Freire, aos 18 anos, ingressou no Mosteiro de São Bento, em Salvador, onde se arrependeu amargamente de ter feito tal escolha. Apesar disso, o mosteiro permitiu sua dedicação à leitura, e foi nesse momento em que escreveu grande parte de sua obra poética.
além de ter sido professor. Sua produção literária é marcada por temas religiosos, filosóficos e amorosos, com versos que expressam a tensão entre a vida monástica e as emoções humanas. Ele faleceu em 1855, aos 23 anos, por conta de alguns problemas cardíacos que já tinha desde criança, mas deixou um legado significativo na literatura brasileira. Algumas das características presentes nas obras de Junqueira Freire são aversão ao celibato, desejo reprimido ao sentimento do pecado, revolta contra as guerras, arrependimento e morte. Algumas das principais obras de Junqueira Freire são Inspirações do Claustro e Elementos da Retórica Nacional. Junqueira Freire também se destacou por escrever grandes poemas. Ele escreveu o poema Teus Olhos, que irei compartilhar com vocês agora. Teus olhos. Que lindos olhos que estão em ti, tão lindos olhos eu nunca vi. Pode haver belos, mas não tais quais. Não há no mundo quem tenha iguais. São dois luzeiros, são dois faróis, dois claros astros, dois vivos sóis. Olhos que roubam a luz de Deus, só estes olhos podem ser teus. Olhos que falam ao coração, olhos que sabem dizer paixão. Tem tal encanto os olhos teus. Quem pode mais, eles ou Deus? Fagundes Varela. Luiz Nicolau Fagundes Varela nasceu em 1841. Ele foi um importante autor do romantismo brasileiro, especialmente da segunda fase do romantismo, o ultrarromantismo. Bom, o Fagundes Varela, ele nasceu em uma família boa socialmente, de bons status e estável financeiramente. Ele era filho de fazendeiros e o pai dele também era juiz, e por questão do pai dele ser juiz, ele acabava mudando de cidade frequentemente. Por volta dos seus 18 anos, o Fagundes ele acaba se mudando para São Paulo. Ele era do Rio de Janeiro, ele se muda para São Paulo para cursar direito. Porém, quando ele vai para São Paulo, ele se entrega à vida boêmia, ele se torna uma pessoa que bebe muito, que vai a muitas festas, então ele acaba esquecendo um pouco da faculdade dele. E no meio disso tudo, ele conhece uma pessoa, ele conhece a primeira esposa dele, que era a filha de um dono de circo, e ela acabou não sendo bem vista, por esse motivo, pela família do Fagundes. Então eles meio que vivem ali um romance proibido. Eles acabam se casando, mesmo sem o consentimento dos pais do Fagundes. Após um tempo casados, eles têm um filho, o Emílio, só que o Emílio acaba morrendo com 3 meses. E toda essa dor que o Nicolau sente, todo esse pesar, ele vai refletir nas obras dele futuramente. Após um tempo da morte do filho dele, ele acaba voltando para São Paulo e ele regressa à faculdade e deixa a esposa dele na casa dos pais dele, do pai do Fagundes, no caso. Só que depois de um bom tempo, que eu creio que já perto de quando o Nicolau vai se formar, a mulher dele morre. E isso acaba afetando mais ainda o Fagundes, que já era uma pessoa um pouco deprimida, que já era uma pessoa um pouco ressentida com a vida, e isso vai agravar ainda mais esses sentimentos nele. Logo após ele terminar sua faculdade, ele vai acabar se casando com a prima dele. Nesse casamento eles vão conceber mais um filho, e esse filho acaba morrendo também. Então você pode pensar que como vai ficar a cabeça de uma pessoa que já perdeu a primeira esposa e perdeu os 2 primeiros filhos. E então toda essa dor, como eu disse anteriormente, toda essa dor, todo esse pesar que o Nicolau sente, vai refletir nos poemas, nos contos que ele escreveu. O Fagundes, ele escreveu muitos poemas dedicado aos seus filhos, aos filhos dele mortos, principalmente ao primeiro filho dele, ao Emílio. Durante esses poemas, teve um que se destacou bastante, que foi o Cântico do Calvário. É um dos poemas, sim, dedicado aos filhos dele, e nesse poema ele vai retratar nas palavras a sua dor, a sua angústia, a sua solidão, as suas
desgostâncias com a vida. E é uma escrita muito intensa, é uma escrita muito forte, que você consegue sentir, que ele consegue te transmitir para que você sinta a dor e a perda dele. Inclusive, eu irei recitar um trecho desse poema para vocês. Então, a memória de meu filho, morto 11 de dezembro de 1863. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pergureiro. Eras a mercê de um dourado estio, eras o indílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro engoliu-te o temporal do norte, teto caíste, crença já não vives. Mas as obras do Fagundes se resumem só a essa? É claro que não. Dentre elas a gente tem Noturnas, Vozes da América, A Harpa de Ouro e entre outras. Bom, a vida do Nicolau foi muito estável. Ele se entregou ao alcoolismo ao longo de sua vida. Então, por consequência disso, ele acaba morrendo em 1875. E é essa a história do Fagundes Varela.